Olá, Daiane. A gente está aqui pensando a disciplina de circulação, transporte e integração espacial, que é um tema muito rico para a geografia urbana também, que é o tema da discussão em relação à questão da segregação, a fragmentação socioespacial e a relação também entre centro e centralidade, especialmente nessa nova lógica aí, pensando também a contemporaneidade. Esse assunto de circulação, transporte e integração espacial está diretamente ligado às transformações que têm acontecido no período recente também e em relação ao nosso espaço urbano. Eu fiz aqui uma apresentação de slide e quero compartilhar a tela para a gente poder pensar aí um pouco esse texto da Maria Encarnação Expósito Beltrão. Bom, ela vai pensar esse período da contemporaneidade, pensando na produção do espaço urbano, a cidade contemporânea e a fragmentação socioespacial, que são textos mais recentes da autora, que vai pensar dois temas importantes, que é a segregação, a fragmentação socioespacial, não significa que a segregação deixe de existir, e as novas centralidades. Bom, mas é o que é isso, né? Como é que a gente pode colocar isso para você? Primeiro, colocar um pouco em relação ao conceito de segregação. O conceito de segregação ele é, de certa forma, multidimensional e polissêmico, da mesma forma que o conceito de fragmentação. Porque a segregação ela pode existir de diversos tipos. No entanto, o que nos interessa também observar é a sua expressão espacial. A escola de Chicago, por exemplo, colocou que a segregação resultaria de um processo de competição pela melhor área residencial, áreas marcadas por um grau forte de homogeneidade social, econômica ou cultural. Então, o que segrega apresenta uma homogeneidade, seja social, econômica ou cultural. E aquilo que está segregado se diferencia do outro, do que está fora. Vilaça coloca que a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões ou conjuntos de bairros. O Vilaça coloca aí, no caso, a perspectiva da distinção de classe. Então, aqueles que têm um poder aquisitivo maior, eles normalmente moram em áreas próximas. E bairros, alguns bairros, inclusive bairros que não têm uma infraestrutura suficiente, com serviços, são bairros onde os lotes são mais baratos e se localiza uma população que tem um menor poder aquisitivo. No Brasil, por exemplo, o fator segregação, que é uma espécie de aglutinação, no Brasil, o fator renda foi muito mais importante e, vamos dizer assim, como provocou como um critério maior para a segregação, para a gente olhar a segregação socioespacial no Brasil, o fator renda foi muito mais predominante do que, por exemplo, os Estados Unidos, que o fator étnico teve um papel preponderante, vamos dizer assim, onde aí entra a questão racial, os bairros dos brancos, os bairros dos negros. Castells fala que a segregação ela ocorre quando existe uma distância social. E essa distância social ela tem uma expressão espacial forte, onde ocorre aí, no caso, a segregação urbana. E uma observação vamos dizer assim, do Lefebvre, que eu acho que é importante, ele coloca que a diferença é incompatível com a segregação. Então, como eu coloquei, né, o Vilas, o pessoal da escola de Chicago fala do grau forte de homogeneidade. Então, e o Lefebvre ele vai destacar que a segregação é incompatível com a diferença. A diferença é incompatível com essa segregação, tá? Uma coisa que, e aí, claro, né, que o Lefebvre, quando só contextualizar um pouco essa citação, o Lefebvre ele vai colocar, por exemplo, a tese de que urbano é o espaço da diversidade, da diferença, das trocas entre os diferentes. Então, isso é que faz a pujança de um espaço urbano.
E nesse novo espaço urbano haveria de certa forma, uma negação dessas trocas, dessa diversidade, né, de certa forma, por um lado. Nesse sentido que o Lefebvre fala, não que o urbano esteja ficando homogêneo, não significa isso, tá? Bom, e aí a gente tem aqui algumas características para a gente pensar a segregação, porque a segregação, ela não é necessariamente assim uma desigualdade socioespacial, uma diferenciação socioespacial, porque nem todas as formas de diferenciação e de desigualdade são necessariamente formas de segregação, certo? Esse é um aspecto. Uma outra coisa é que só cabe a aplicação do conceito de segregação quando as formas de diferenciação levam à separação espacial radical. Então, a gente se utiliza do conceito quando no espaço há um fenômeno visível de separação radical. Existem múltiplas formas de adjetivá-la, como segregação social, espacial, urbana, residencial, étnica. Então, é preciso qualificar que tipo de segregação a gente está falando. A segregação é sempre de natureza espacial e contém aí, no caso, expressões objetivas e subjetivas. O que é que a autora está falando como expressões objetivas? Por exemplo, uma linha férrea. Existe uma linha férrea, é um fenômeno objetivo, visível. As leis, por exemplo, é uma outra perspectiva também que tem um caráter objetivo, apesar também que as leis têm seu caráter objetivo e subjetivo. Todos esses fenômenos vão ter caráter objetivo e subjetivo, de certa maneira. Mas ela está colocando aspectos mais concretos, né? Por exemplo, o rio. Como subjetivo, ela está colocando aí razões, emoções, crenças, ideologias, intolerância, identidade. Algumas características dessa segregação. Primeiro, a gente perceber que a segregação, que é uma espécie de aglutinação, que homogeneiza, que tem um componente de classe social muito importante, ela é um processo e deve ser entendida dentro de uma perspectiva temporal. Então, a segregação, ela se vincula aos sujeitos sociais. E essa segregação, ela pode se manifestar de diversos aspectos, seja cultural, étnica, religiosa, política, econômica. Então, uma coisa importante é que a gente pode perceber que todas as formas de segregação, de certa maneira, têm como base uma intolerância de uma sociedade em relação aos valores das outras. Aquilo que eu disse logo no começo, quando o Lefebvre coloca que a diferença é incompatível com a segregação. Só um momento. Bom, então a gente tem aí, no caso, como é que a gente pode entender as novas lógicas contemporâneas, as novas segregações. Então, a gente vai falar aqui, no caso, da segregação induzida, e o fenômeno novo seria essa autossegregação, que seria uma lógica contemporânea, que vem surgir aí pós-década de 70 com o avanço, e claro, também aqui no Brasil, a existência, né, dos condomínios residenciais fechados, aqueles condomínios horizontais, porque os edifícios eles surgem um pouco antes, e os edifícios também são formas de condomínio. Mas os espaços residenciais fechados é uma característica dessa nova lógica de segregação. Um exemplo aí no caso do Alphaville, em Barueri, que como característica a gente vai ter lotes que são caríssimos, o preço do imóvel é caro, são proprietários que normalmente têm um automóvel individual, porque esses condomínios residenciais fechados normalmente ficam longe dos centros. Há, na realidade, aquela fuga mesmo de sair dos centros tradicionais, as cidades vão crescendo, vão criando novos centros e com isso vão oferecendo os espaços residenciais fechados, que é uma característica, inclusive, de cidades médias e também nas metrópoles. Né? Começa lá em São Paulo, pós-década de 70, e depois vai se expandindo para o território nacional. Há também a questão da infraestrutura e serviços. Então, normalmente, esses condomínios residenciais fechados oferecem aí toda uma infraestrutura, uma rede urbana que possa permitir a chegada em casa, saída, com asfalto, saneamento, que não tem esgoto a céu aberto. Então, essas são características.
A segregação residencial induzida, que é considerada aquela induzida porque a pessoa não tem condição de escolha, diferente da autossegregação. Então, pelo seu poder aquisitivo, não ter acesso ao lote de terra, porque, veja só, um dos cargos-chefe da urbanização é a promoção imobiliária. É a casa, vamos dizer assim, é um equipamento mais caro. Claro que a gente tem carro que é mais caro do que casa. Carro de 300 mil, a gente sabe que tem casa que existe casa com menor valor, dependendo da casa. Mas normalmente o patrimônio mais caro é a casa. Então a casa passa a ser o cargo-chefe. E existe uma coisa muito importante, que é a raridade espacial. O espaço é enquanto mercadoria, que ele é tratado como mercadoria, ele tem uma característica interessante. Por exemplo, eu posso produzir 2 computadores, mas eu não posso produzir 2 espaços idênticos. Espaço, quando eu estou falando do caso, pensando na terra urbana. Então, eu tenho aquele lote A, eu tenho aquele lote A. Eu não tenho um outro lote A. Posso ter o lote B, C, D, A linha, mas o mesmo lote A não tem. Então, isso aí gera um componente, vamos dizer assim, que a Ana Fanny vai falar da raridade espacial. Então, às vezes, nos centros urbanos, eles vão ficando superlotados, vão crescendo, se desenvolvendo, e aí, por isso, vai acontecer aquele fenômeno que a gente falou em outras aulas sobre a questão da destruição criativa. Então, a gente tem a segregação residencial induzida, que é um fenômeno que, no caso, por exemplo, as favelas, são áreas que não seguem aí o plano diretor, o planejamento urbano. Então, uma coisa interessante que a gente tem que observar, que muitas vezes as pessoas não têm um título de propriedade, e isso aí não são nem reconhecidos perante a lei, para passar energia, para poder ter direito a algum serviço. Se ali naquele lote não tem uma casa que foi registrada, que é reconhecida pela prefeitura, como é que a prefeitura vai saber que aquele ambiente precisa de iluminação pública, que tem um correio que vai chegar lá, que vai levar uma carta, alguma coisa? Então, o que alguns autores vai colocar, e a Hermínia Maricá trabalha com isso também, é a cidade informal. E essa cidade informal, ela é muito maior do que a gente imagina. Eu tive fazendo uma pesquisa sobre núcleos urbanos informais, e eu fui percebendo o quanto, inclusive, áreas boas, inclusive dentro de condomínio, às vezes a gente encontra casa que ainda não tem um título de propriedade. Então, mas esse fenômeno é muito maior ainda em pequenas cidades, e claro, favelas, uma de suas características é isso, não ter o título da propriedade. Bom, e aí então a gente tem uma urbanização assim, desordenada, né, caótica, mas isso não é ver que a favela é o problema em si, é o que produz a favela que é o problema, certo? Por que é que as pessoas não têm direito a um trabalho? Por que é que as pessoas não têm condição de ter acesso a um chão? E aí, claro, a gente vai entrar nos processos especulativos, porque se você for pesquisar aí, bota aí o preço do metro quadrado nas áreas centrais de São Paulo, ou Rio de Janeiro, por exemplo. O metro quadrado mais caro do país. É um absurdo, é um absurdo. Então, é muito caro. Tem um videozinho bem interessante sobre isso também. Bom, e aí a gente tem, por outro lado, a segregação residencial, autossegregação, que é aquela segregação que a pessoa tem condição de optar, de escolher, de comprar um terreno, construir, morar numa casa que é muitas vezes apartada da cidade, que a pessoa fica dependendo do automóvel particular. E essa possibilidade de a gente entender as cidades hoje, elas só é possível através da gente entender também essa questão dos transportes. Então, por um lado, essa classe média, média alta e os ricos vão ter acesso ao automóvel particular e não vão depender dos transportes públicos, mas por outro lado a gente vai ver que esse fenômeno também ele vai se complexificando, porque se por um lado o automóvel é sinônimo de liberdade, de chegar mais rápido nos lugares, com a pequena mobilidade face ao alto aumento do fluxo de carro, que aí vai provocar os tráfegos e às vezes enorme, então é um problema a ser pensado, principalmente no que se refere à questão da mobilidade. Então, o tráfego nas cidades, dependendo da cidade, das vias, é um problema a ser tratado. Bom, e o que é que a gente tem aqui para pensar, né? Uma das coisas é que ela coloca que a cidade como unidade espacial
ali coesa, fechada, ela já não pode mais ser pensada assim. A gente precisa pensar a cidade em suas relações e ampliar, vamos dizer assim, a escala de análise. Que ela coloca, inclusive, assim, a múltiplas escalas para se tratar a questão da escala, da cidade. E isso passa a ter uma articulação muito intensa, o que cidade, campo, a dificuldade de delimitar o dentro e fora. Então, isso é uma característica que, inclusive, em outra aula a gente trabalhou uma característica dessa com as perspectivas do Neil Brenner. Isso implica dizer que a cidade ela não pode ser pensada em si, tem que ser avaliada como espaço aberto, tá? O par centro e periferia já não é mais suficiente para explicar a cidade e a rede urbana no período atual. Então, o que era antes fácil de a gente entender o que é o centro, o que é a periferia, hoje a gente vai tendo outros contornos. Porque em uma periferia, vamos dizer assim, tradicional, existiria a periferia ali, uma segregação residencial induzida muito forte. E havia uma ruptura muito forte nos espaços ao lado da periferia. E hoje, em algumas áreas um pouco periféricas, a gente vai ver que existe espaços mistos. Ao lado de uma favela, um condomínio horizontal fechado, por exemplo, a gente vai ver algumas imagens aqui, por exemplo. O espaço deve ser analisado considerando suas múltiplas escalas, como eu coloquei, e a gente considerar a existência dos condomínios fechados, que surgiu pós-década de 70, e também o surgimento das novas centralidades foi possibilitado pelo shopping center, pós-década de 60. E para falar sobre isso, é importante a gente destacar a diferença do que é centro e do que é centralidade. Então, todo centro possui uma centralidade, mas um não se confunde com o outro, porém, um não é visto sem o outro. Então, o que é centro, que é uma área central? Por exemplo, a minha casa, a sua casa, não é uma área central do ponto de vista da escala da cidade. Pode ser do ponto de vista dos colegas, né? Vamos dizer assim, a casa mais frequentada. Mas, assim, numa escala da cidade, a minha casa não é uma área central. É um espaço residencial, que eu vou ter aí meu fórum íntimo, vamos dizer assim. E, no entanto, o que seria a área central? Um shopping center é uma área central. Uma praça é uma área central, certo? E nas cidades, com o desenvolvimento das cidades, a gente vai ter também o surgimento de subcentros. A gente existia um centro principal ou histórico e a cidade ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai existir novos subcentros. Aqueles bairros que já são mistos, vamos dizer assim, não é só mais residencial, então comércio, inclusive com a chegada de banco, alguns serviços e não apenas comércio, já tem escola, então já tem um posto de saúde, então a gente tem aí o surgimento às vezes de subcentros. E existem outros subcentros que possuem aí uma outra qualificação, vamos dizer assim, que são aqueles grandes corredores com hipermercados, dependendo da cidade, centros de evento, de negócio, espaços para grandes feiras, centros empresariais, inclusive de lazer, turismo, que vão oferecer áreas centrais, porque muita gente procura aquele ambiente, entendeu? É central porque muita gente procura aquele ambiente. A teoria, por exemplo, da localidade central, do Cristal falava um pouco isso, sobre a questão do centro, sua centralidade, sobre essa questão do alcance mínimo e alcance máximo para um determinado empreendimento surgir. Então, são coisas interessantes para a gente examinar ainda hoje. E o que e esses centros, eles vão esboçar uma centralidade. Vamos dar um exemplo, uma universidade. A universidade, ela é um centro, de certa maneira, para quem procura aqueles estudos, certo? E aí possui uma centralidade. Por exemplo, a Universidade Regional do Cariri possui uma centralidade que passa, vamos dizer assim, para além da cidade do Crato, que é onde ela se localiza. Tudo bem que tem campus também em Juazeiro, mas eu vou citar o exemplo do campus Crato. Tá? Vai para além do Crajubá, que chama Crato, Juazeiro e Barbalha. São 3 municípios aqui próximos, conurbados. Né? Então, porque vem pessoas de outros municípios procurando. Então, existem alguns centros que esboçam centralidade para além de sua cidade. BH mesmo é uma cidade que tem uma centralidade para além da própria cidade, porque existe um espaço que muitos turistas vão procurar, porque existe, inclusive, fluxos econômicos que vão fazer com que aquele centro transponha os limites internos da cidade. Então, a centralidade, como a Expósito coloca, a Maria Encarnação Beltrão Expósito,
ela coloca que a centralidade não é o lugar em si, uma área da cidade, mas a condição e a expressão de central que uma área pode exercer ou representar. Então, a centralidade está muito mais para o movimento, para o fluxo, do que, no caso, o centro, que seria ali um ponto fixo no espaço. Então, os fluxos permitem a apreensão da centralidade. Não há centro sem que se revele sua centralidade. O centro se revela pelo que se localiza no território e a centralidade pelo que se movimenta. O que é central é redefinido em escalas temporais de médio e longo prazo e a centralidade em escalas temporais de curto prazo, pelos fluxos que desenham através da circulação das pessoas, das mercadorias, das informações, das ideias e dos valores. Por exemplo, um shopping center aqui de Juazeiro. O centro é o shopping center em si, é um espaço fixo ali. E que muitas vezes a mudança do que é central demora muitos anos. Até ter um outro shopping, outra coisa. No entanto, a centralidade é a expressão da condição daquele espaço que é central, que atinge pessoas do Crato, do Barbalha, de outros municípios, que vêm para fazer compra, para assistir filme, usa o shopping como um espaço de lazer. Exemplos. Tá? Bom, e aí a gente vai com um avanço, né, das cidades, transformando cidades em cidades de pequenas cidades, cidades médias, depois cidades grandes, metrópoles, regiões metropolitanas, etc. A gente vai ter aí a questão da multipolicentralidade. O que seria isso? Existem cidades que são multicêntricas, vamos dizer assim, que existe uma multicentralidade, e existem cidades que são policêntricas, que existe uma policentralidade. O multi está relacionado a vários centros. E o poli está relacionado a diversos, dá uma qualificação. Não é só vários, existem diversos. Então, por exemplo, com a existência, com a conformação de mais de uma área de concentração comercial e de serviços das cidades, que existiam aí, vamos dizer assim, cidades monocêntricas, que é apenas um centro tradicional, e quando começa a surgir os subcentros, eixos comerciais de serviço especializado fora daquele centro tradicional, então há uma multiplicação de áreas centrais, e aí a gente pode falar de multicentralidade. Então, existem vários centros. Existe um centro tradicional e existe um subcentro que vai oferecer determinados serviços especializados, inclusive comércio. Já, no entanto, a policentralidade está relacionado, por exemplo, ao aparecimento de grandes superfícies comerciais e, em especial, por exemplo, no caso, hipermercados modernos, os shopping centers, que vão aí provocar uma diversificação. Porque enquanto o centro tradicional tem uma característica, um shopping center, por exemplo, já vai possuir uma outra característica. Não é apenas só uma multiplicação de centro, é uma diferenciação do centro que o shopping oferece. Um espaço fechado, um espaço climatizado, um espaço que tem uma administração, um espaço que tem loja âncoras, é um espaço que tem uma outra estrutura de governabilidade. Então, é bem diferente. Se localiza perto de grandes vias, o acesso é muito mais por transporte individual. Então, a gente tem esse exemplo aí de que as cidades atuais, contemporâneas, elas são cidades multipolicêntricas, certo? Algumas cidades apenas apresentam uma multicentralidade, outras cidades vão apresentar a perspectiva de ser polinucleada, tá? Então, são algumas cidades que vão ser multipolicêntricas. Espero ter ficado claro. Bom, e aí a gente tem a constituição de diferentes centros, superação da lógica centro-periferia, surge em decorrência da implantação de novas superfícies comerciais e de serviços, no caso do shopping center, por exemplo, e os hipermercados modernos, e a gente saindo de uma perspectiva, não é que é saindo, mas avançando, uma segregação a um nível mais complexo, tá? Para uma cidade multipolicêntrica. E aí, isso vai facilitar, isso vai, vamos dizer assim, conduzir a gente à necessidade de ter um outro conceito, que é o conceito de fragmentação socioespacial, porque o conceito de segregação sozinho não vai ser suficiente para explicar essa cidade, na escala da cidade. A segregação, ela continua existindo, porque é um fenômeno visível, então ele continua existindo mesmo, mas o conceito de segregação somente não vai ser suficiente para explicar essas cidades quando surge aí
esses espaços que vão oferecer uma certa multipolicentralidade. Então, a gente tem aí que são isso é uma perspectiva já do século XXI, cidades que vão oferecer as estruturas multipolicêntricas, tá? Do século XX, né, acho que década de 70 em diante, que a gente vinha falando, século XXI especialmente, e a gente traz aí o destaque, né, para quem são os que promovem esse tipo de espaço: proprietários de terra, os incorporadores imobiliários, corretores imobiliários, e em especial o capital financeiro. Claro que a gente tem que colocar também aí o Estado. Outra coisa é a gente destacar que essa ideia de autossegregação, ela tem aí como cargo-chefe, vamos dizer assim, é a busca por segurança. Então, a ideia de morar num condomínio residencial, fechado, horizontal ali, é uma busca de ter paz e tranquilidade. Muitas vezes, esse é o conceito mental que se vende para poder conseguir cliente para morar nesses condomínios. E a fragmentação, ela chega nas cidades, especialmente quando a gente pode perceber nas cidades esses megas complexos imobiliários, que pode ser visto através dos grandes shopping centers, pode ser visto através dessas grandes redes de hipermercado, que pode vir através da questão dos condomínios residenciais fechados. Então, o indivíduo, ele começa, de certa forma, a ter relação muito mais com um aspecto distante, por ter um automóvel, ter um carro particular, e com isso desvalorizar o entorno. Isso para a gente pensar a ideia de fragmentação. Então, isso vai redefinir a centralidade. Bom, esse conceito de fragmentação socioespacial, ele é diverso, ele é amplo, ele, como também a ideia de segregação, é polissêmico e multidimensional. Mas aqui a gente vai trazer a ideia de fragmentação socioespacial, restringindo o campo para pensar aí dentro da questão da produção do espaço e da geografia. Então, ele, de certa forma, ele é um conceito muito contemporâneo e que vai aí trazer um elemento para a gente poder pensar a questão da globalização contemporânea e também pensar em escala mundial. Algumas coisas que é importante, né? Uma delas é dizer que um grupo ele pode estar fragmentado porque se encontra distribuído entre espaços diferentes, certo? Então é diferente da segregação. A segregação ela tem um componente espacial muito rígido, enquanto a fragmentação faz uma análise de um espaço que foi fragmentado por essa produção de novos centros. Há uma perca da contiguidade física que marcou a cidade do passado, era muito visível os fenômenos de segregação, e hoje, como eu falei, algumas áreas que têm um nível de segregação são áreas mistas, que possuem, inclusive, condomínios fechados horizontais. A fragmentação socioespacial é pautada no acesso desigual dos diferentes segmentos sociais aos serviços e espaços urbanos. E é desigual porque quem tem condição de acessar esses espaços tem uma acessibilidade maior, e essa acessibilidade, muitas vezes, no nosso país é permitida pelo fator renda. O aumento no uso do espaço, da exclusividade de grupos em relação a outros, e aí a gente tem como característica principal a existência desses espaços residenciais fechados. E com isso, o afastamento da ideia de cidade como espaço de integração e, de certa forma, o abandono com o entorno local próximo, com o abandono com a ideia do espaço público. Tá? A gente tem aí, por exemplo, uma vista que é fazendo uma ponte aí entre o bairro do Morumbi, que é um bairro rico, do lado direito, e do lado esquerdo, Paraisópolis, em São Paulo, uma favela, que é uma imagem emblemática. Então, em resumo, a gente pode dizer que uma cidade fragmentada é um território policêntrico. Então, poli porque é diverso, ele vai já oferecer esses novos elementos que eu citei, por exemplo, a questão de megas complexos imobiliários, a própria questão dos condomínios horizontais fechados, a existência do shopping center, o uso de áreas mistas, composto por enclave socialmente dissonante, gerando contiguidade sem continuidade. Então, às vezes não tem uma continuidade física ali, mas existe uma contiguidade. Os grupos eles podem estar, de certa forma, próximos, mas fragmentados espacialmente.
Indivíduos e atividades participam de rede de relações à distância, gerando aí a dessolarização do entorno próximo. Seria uma desvalorização do entorno próximo. Então, os indivíduos, eles participam de uma rede à distância. Muitas vezes a escola se leva de carro, o próprio consumo de serviços, de ir no médico, em clínica de estética, e se é um pilates, se é uma academia, alguma coisa, isso tudo dependendo, muitas vezes, do automóvel. O que eu colocaria aqui como contemporâneo nessa perspectiva são temas que seria interessante para a pesquisa, né? Como é que a gente pode ver esse fenômeno através do transporte, da questão da integração espacial e da circulação, como é que isso, de certa forma, traz alguns elementos, que isso aqui era uma coisa que eu ia trabalhar em outro momento, que eu gostaria mesmo de frisar, era a diferença e a complementação entre, no caso, centro e centralidade e a questão da segregação, a fragmentação socioespacial. Então, eu espero ter ficado claro esses conceitos e boas leituras, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato, solicitar indicação bibliográfica, etc.